Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam todo mundo bem, todo mundo feliz. E já vamos deixar aqui de praxe, né? Se você for novo no canal, se inscreve e também ative os sininhos da notificação para ficar por dentro de todas as novidades que vai ter aqui, de todos os vídeos que serão postados, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tava me perguntando há muito tempo. Vitória, será que é realmente válido a gente falar sobre isso? Então, galera, eu acho super válido. O tema de hoje são livros e os seus preços. Sim, livros e os seus preços. Eu sou amante literária, sou a favor do sebo, compro livros em sebo, sim senhora. Tenho dificuldades em ler em PDF, o que me deixa muito triste. Mas também eu adoro ter um livro, eu adoro ter objetos tangíveis, sabe? De eu poder pegar, tirar e limitar esses vícios de ter uma livraria ou uma biblioteca na sua própria casa. E pensando nisso, e também pensando nos meus processos de transformação, nos meus processos de identificação, eu comecei a olhar livros que antes eu não olhava. E esses livros, esses livros com preços absurdamente altos. E eu comecei a me questionar. E nisso, eu achando que estava pensando sozinha, tinha um amigo que comentou a mesma coisa comigo, falou: Vi, eu queria comprar um livro de uma certa autora, porém um livro muito caro. Eu falei, pô, a gente é pobre, a gente é preto, a gente é universitário. E eu comecei a continuar esses questionamentos, e com esses questionamentos eu falei, não, dá pra fazer um vídeo aqui no canal, porque eu amo livro e eu pretendo trazer resenhas literárias aqui, certo? Então, vamos conversar, porque os livros voltados para pessoas negras, onde o público são pessoas negras, no seu processo de empoderamento, no seu processo de identificação, no seu processo de reconhecimento, são tão caros, principalmente quando a gente vai falar de autores brasileiros. E aí, vamos conversar sobre isso? Bom, por que eu escolhi o tema? Antes da gente começar esse vídeo, antes de eu começar a falar sobre isso, eu introduzi. Porque assim, quando a gente muda a nossa perspectiva, quando a gente muda nosso entendimento enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto eu sou dentro de um determinado espaço, a gente começa a buscar livros que contemplam essa visão, que contemplem esse processo e que nos ajude a entender certos fatos, certos acontecimentos, certas ocorrências. Por isso eu escolhi esse tema, porque os livros que são voltados pra gente, que contam nossas histórias e falam, pô, você não está sozinha, são livros que são extremamente caros. Livros como Quarto de Despejo, Carolina de Jesus, que é um livro que chega a ser R$50. Livros da Conceição Evaristo, que também fica nessa mesma faixa. E aí, por exemplo, se eu moro em uma cidade que não tem livraria, como é o caso daqui, e os sebos não trazem essas temáticas, eu me submeto a ter que comprar livros na internet, e ao colocar ali o frete, o livro vai para um valor muito mais elevado. Por mais que tenha algumas livrarias que esse frete seja mais em conta. Porém, eu não tenho condições de estar tirando 50, 40 reais, sabe, para comprar um livro, porque é um baque muito forte que dá. Por mais que eu já tenha feito isso algumas vezes, sim, já fiz isso muitas vezes. Porém, é um baque muito forte, é um baque que é muito grande no orçamento. E quando você recebe uma bolsa e você precisa tem todo um processo de dívidas, fica um pouco difícil você lidar com isso. E foi por isso que eu escolhi esse tema. E as minhas percepções é que, a partir desses valores, a gente meio que segmenta quem vai ter esses livros. Se o público-alvo são pessoas, se você escreve história para pessoas negras e que conta história de pessoas negras, possivelmente seu público-alvo, o valor que você queira passar, são para essas pessoas que vão se reconhecer e vão se identificar. O processo de identificação é importante na leitura do livro, a representatividade é importante, então a identificação também é. E a partir desses livros a gente começa a ter um acesso à informação muito maior. Então quando a gente pega um livro de raça, classe e gênero, da Angela Davis, por exemplo, a gente está dando oportunidade da pessoa entender processos e estruturas culturais, socioculturais na verdade, e o que determina ela em determinado espaço. Então a gente está pegando um livro clássico sobre política da Angela Davis, que é um livro extremamente caro, onde quem tem acesso são as elites ou a classe média alta,
que possivelmente também não seja negra, não é? Que é uma minoria, nós somos 6% de pessoas ricas. Eu acho que até menos, não lembro a cidade. Então assim, são livros que são caros e que o acesso ele é restrito. Restrito às pessoas que precisam ter esse conhecimento para causar uma revolução, uma reviravolta, poder entender os seus processos e também poder pensar em como agir para minimizar os efeitos dessas ações, desses processos, dessa construção histórica, dessa construção estruturada social. Então, os processos de identificação eles são importantes e quando a gente se identifica em uma literatura, a gente consegue pensar, a gente consegue assimilar e falar, poxa, existem outras pessoas que têm a mesma dor. Não é uma dor só minha, é uma dor que é coletiva, é uma dor que é conjunta. E aí eu fiquei, meu Deus, mas por que tão caros? Por que tão caros? Você tira o acesso à informação de pessoas, você, de certa forma, você elitiza, você segrega quem vai ter acesso a determinado conhecimento. Porque Carolina de Jesus, com seu livro Quarto de Despejo, que é um dos mais famosos do mundo, ela levou a história dela, levou a vivência de uma mulher negra da favela para a elite. Essa elite que é acadêmica, a academia que é branca, escreve sobre nossas histórias. Enquanto nós não temos a oportunidade, nem o acesso a essas informações e nem acesso à educação básica para poder adentrar o espaço da academia. Quando a gente chega lá, aquele bando de acadêmico branco, aquele, sabe? E você é um orientando negro ou negra, se sente limitado e sente que suas ideias não são válidas. Se você quiser mudar aquele espaço, você vai ter que passar por uma série de problemas, uma série de situações, até no dia você chegar na posição de um orientador para orientar outras pessoas negras e mostrar que tem capacidade, que eles têm potencialidade. E sim, essa é a reflexão que eu quero deixar para as editoras e para os escritores. Para quem você escreve? Porque se seu livro conta a história de uma pessoa negra, conta a história de uma mulher negra e você é uma mulher negra, obviamente eu sei que você quer mostrar que essa dor existe para outras pessoas. Mas o processo de identificação, da gente não se ver nas histórias infantis, de a gente não se ver nas histórias de amor, nessas histórias de romance, a gente meio que se perde, a gente não vê essa identificação, a gente não se reconhece, não se sente representados nessas obras. A maioria das obras negras contam histórias sobre dor e a gente se identifica com a dor. E a partir do momento que a gente tem acesso a livros, tem acesso à informação, que compartilha essa dor, mas que também conte uma outra perspectiva, uma nova visão, a gente se sente muito bem e dá uma chama de esperança. Então, se você é escritor, se você é escritora, editora, dona de livrarias, vamos repensar os preços e para quem o autor quer levar esse livro. Porque a emancipação, ela tem que vir do intelectual. É uma emancipação que a gente tem que entender essas condições e a partir desse momento a gente pensar em políticas e pensar em ações conjuntas e coletivas ou até mesmo individuais para se libertar dos espaços, dos estereótipos que são colocados em cima de nós, dessa pressão que existe em cima do indivíduo negro. Então vamos repensar, né? Para quem eu escrevo, para quem eu luto, quem eu sou. Acho que os livros eles são muito importantes nesses processos de identidade, nesses processos, só nesses processos mesmos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários o que você achou que eu deveria ter dito, que eu não falei. Comentem também o que vocês acharam, comentem sugestões, curtam se vocês gostaram e compartilhem para mais pessoas verem. Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!